A degeneração macular relacionada à idade tem dois subtipos básicos da doença. Um que é a forma seca e outro que é a forma exudativa. Apesar de poder ocorrer a migração da forma seca para a forma exudativa, elas têm alguns pontos em comum de tratamento e acompanhamento, mas tem outros pontos que são completamente diferentes e é importante individualizar para conseguir entender como que faz o melhor tratamento e acompanhamento dessa doença, das suas duas formas. Em relação ao tratamento da degeneração macular da forma seca, a principal modalidade de tratamento que a gente tem disponível hoje é o uso de suplementação vitamínica e de antioxidantes. Esse tratamento ele deve ser feito para todos os pacientes que têm degeneração macular e além disso a gente deve incluir também bons hábitos de vida, que são atividade física, controle de diabetes, de pressão, reduzir exposição ao ambiente externo, reduzir exposição a sol sem proteção adequada, ou seja, sem o óculos de sol, e esses hábitos de vida conseguem prevenir a progressão da doença. Em relação às doenças, a degeneração macular relacionada à idade na forma exudativa, o tratamento ele é feito através das injeções intravítreas. Essas injeções têm como objetivo colocar o remédio direto dentro do olho, em contato mais próximo da retina, para conseguir modular o funcionamento dessa doença e ele agir direto no ponto que ele precisa agir. Então, à medida que a gente coloca o remédio lá dentro do olho, ele tem uma probabilidade muito maior de conseguir reduzir aquele inchaço que aconteceu por causa da exudação e melhorar a visão do paciente. Atualmente, a gente tem disponível no ano de 2020 3 medicações que são usadas para tratamento da DMRI exudativa e tem uma quarta medicação que está disponível, que vai estar disponível em breve. Assim que ela for aprovada pela Anvisa, a gente vai poder começar a utilizá-la também. Então nós temos uma gama de remédios diferentes que são muito úteis para o tratamento dessa doença e que conseguem controlar e tratá-la de uma forma bastante efetiva. Mas eu queria citar agora para vocês quais são as outras modalidades que estão sendo estudadas e o que a gente tem de perspectiva para o futuro próximo, não no futuro tão distante assim. As principais modalidades que existem de estudo e que pode estar chegando próximo dos pacientes, em relação à degeneração macular relacionada à idade na sua forma seca, existe alguns estudos na verdade, que estão andando no caminho de fazer também injeções intravítreas, mas injeções que podem trazer uma forma de controlar essa degeneração que costuma ser progressiva. O paciente consegue tanto prevenir a progressão quanto reduzir e regenerar uma parte da retina que já foi acometida. Isso pode ser feito através de injeção intravítrea de medicamentos ou também do uso da terapia gênica. Através da terapia gênica, o médico injeta dentro do olho um vírus sem potencial de danificar a retina e sem potencial infeccioso, mas que ele leva junto com ele uma molécula de DNA que se incorpora à retina e modula o funcionamento daquelas células da retina para elas conseguirem se regenerar. Então, se isso chegar realmente a vir para a prática, à medida que isso for evoluindo, isso chegar a estar disponível para o mercado e utilização dos pacientes, vai ser uma coisa que pode trazer resultados realmente inovadores e resultados muito melhores do que a gente tem atualmente. Mas, volto a falar, isso ainda não está disponível para utilização no ano de 2020, pelo menos. Uma outra modalidade que a gente tem de estudo, e esse já está muito próximo de ser aprovado para uso em humanos, são os sistemas de entrega de medicação em que o paciente não precisa fazer uso das injeções mensais. O médico coloca um dispositivo no olho do paciente que é menor que um grão de arroz e esse dispositivo libera lentamente a medicação ao longo dos meses. Quando acabar o efeito dessa medicação, o médico vai fazer uma recarga desse dispositivo e esse dispositivo volta a liberar essa medicação lentamente durante meses. Então, a grande vantagem desse sistema de entrega dessas medicações é que o paciente vai conseguir ficar livre das injeções mensais e vai conseguir o efeito das injeções mensais e contínuas durante meses dentro do olho. Então, a probabilidade de controle da doença é muito maior, seria muito melhor. Essa eu vejo como uma perspectiva que deve acontecer em breve e vai estar disponível no mercado nos próximos anos. Eu volto a falar que sempre em relação aos hábitos de vida saudáveis, esses devem ser incluídos na vida de todas as pessoas, inclusive nos pacientes que têm degeneração macular relacionada à idade. Nos pacientes que a gente trata, mas mesmo assim eles têm resultados visuais insatisfatórios e a visão fica aquém do que eles gostariam, a gente tem a possibilidade de utilização de auxílios ópticos. Esses auxílios eles podem ser de diversas formas diferentes e a aplicação deles tem que ser feita de acordo com o hábito de vida do paciente.
Por exemplo, um paciente que gosta de ler, a gente faz o auxílio com o uso de lupas. Essa lupa pode ser uma lupa manual, que é essa que as pessoas estão mais acostumadas a ver, ou pode ser também uma lupa de apoio, que é uma lupa que fica como se fosse uma luminária na mesa do paciente, e essa lupa aumenta. Existem outros auxílios que são o uso de aumento de letra de fonte de computadores e celulares. Existem aplicativos que fazem leitura para a transmissão do texto escrito para o texto falado para o paciente, para ele não precisar ler, mas conseguir entender o que está escrito naquele texto à medida que ele vai ouvindo. Enfim, existem diversos auxílios que a gente pode fazer uso da tecnologia a nosso favor para conseguir melhorar a qualidade de vida desse paciente, mesmo que ele tenha ainda assim alguma deficiência visual. O uso de célula-tronco ele ainda não está disponível, apesar de ser um tema que os pacientes ficam muito ansiosos e que, quando é noticiado no jornal, traz uma grande gama de pacientes que ficam curiosos, querendo saber como que está o andamento disso. No ano de 2020, nós não temos disponibilidade do uso de célula-tronco para oftalmologia, apesar de existirem muitos estudos indo nesse sentido. E eu acredito que na oftalmologia nós vamos ser um dos pioneiros na medicina em relação ao uso de célula-tronco para tratamento dessas doenças degenerativas. Os estudos estão avançados, eles estão com possibilidade real de uso na prática, com esses medicamentos caírem na prática, mas ainda não está disponível. Assim que estiver disponível, eu vou avisar para vocês e a gente vai estar utilizando esses medicamentos quando possível. Por enquanto, infelizmente, ainda não é uma realidade para a gente. E uma outra possibilidade que está sendo estudada, que também ainda não tem perspectiva de lançamento no mercado, mas que está sendo bastante estudada, é o uso de colírios, que tem a possibilidade de tratamento da degeneração macular relacionada à idade. À medida que eles vão sendo pingados no olho, ele consegue agir na retina e prevenir a progressão dessa doença. Bem, essas são as principais modalidades que a gente tem a possibilidade no ano de 2020. É importante citar essa data porque, à medida que o tempo vai passando, essas medicações, esses estudos, essas formas de tratamento, elas vão evoluindo e pode ser que ela fique disponível para o paciente à medida que o tempo passa. Assim que estiver disponível, eu aviso para vocês. É só você continuar acompanhando, que eu trago sempre as melhores notícias e as novidades para o tratamento da degeneração macular, que é, infelizmente, uma doença que pode levar a um potencial grave de baixa de visão, e nós queremos que isso não aconteça de forma alguma. Então eu estou sempre ligado nesses tratamentos para conseguir trazer para vocês as melhores opções disponíveis e que tragam resultados reais para vocês.